Atenção, está mais uma vez entrando no seu lar, na sua casa, mais um esclarecimento da Palavra de Deus. Esse programa, através dessas redes sociais, no YouTube, Desperta Cristãos, no Instagram, Antônio Salgado, e no Facebook, Antônio Salgado. Está agora mais um esclarecimento da Palavra de Deus. De antemão, pedimos a ler o que está escrito. Ajude a obra social com qualquer valor. Ajude a obra social com qualquer valor. Banco Caixa Econômica, agência 4051, conta 013-000-36294, travessão /9. A pergunta é: será que Deus mudou o nome de Paulo pós conversão? Vamos tirar essa dúvida? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor Jesus esteja mais uma vez em vossos. Que a paz do Senhor Jesus esteja mais uma vez em vossos corações. De antemão, abramos a nossa Bíblia no livro de Oséias, capítulo 6 e o versículo 3. Então, Oséias, capítulo 6, versículo 3. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Só a parte A deste versículo aqui. Pois bem, se a gente não conhecer ao Senhor, nós não temos condições de passar assim em si. Para nós passar alguma informação da Palavra de Deus quanto ao conhecimento que nós temos que primeiramente estudar. A pergunta é essa: será que Deus mudou o nome de Paulo pois a sua conversão? Bom, sabemos que Paulo foi um cidadão nascido na Grécia. Ele era um cidadão romano. Pois bem, nós vemos aqui. Vou apagar aqui agora. Vou apagar a pergunta aqui agora. Está um pouquinho falhando. Isso. Não ignore. Pois bem, pessoal, vamos escrever aqui. Por que Deus? Será que Deus mudou mesmo o nome de Paulo? Vamos ver como Paulo era chamado no hebraico. Paulo se chamava no hebraico Shaul. Paulo, ele era chamado no grego, na língua grega, Saulo. E no aramaico, aramaico, Paulo. Paulo foi um homem que aprendeu aos pés de Gamaliel, quando seu pai o levou para a Grécia com 5 anos de idade. Estamos estudando esse último trimestre no Atos dos Apóstolos, a vida assim a vida
a vida de Paulo. Pois bem, Paulo indo para a Grécia, enviado pelo seu pai para estudar essas 3 línguas. Paulo entendia a língua hebraica, o grego e o aramaico. Por que Paulo Paulo estudando esses 3 idiomas aqui. Paulo tinha uma cultura muito boa. O pai de Paulo se preocupou com a formação cultural e filosófica do apóstolo Paulo. Tanto que ele estudou esses 3 idiomas. No hebraico, Paulo era chamado de Shaul, em homenagem ao rei Saul, que Saul veio da descendência de Abraão. Já no grego, Paulo era conhecido como Saulo, no grego, na língua grega, porque Paulo aprendeu esses 3 idiomas. No aramaico, Paulo era conhecido como ele era conhecido como Paulo, porque aramaico era a língua que o próprio Jesus ora falava. Tanto que, quando Jesus se apresentou o Espírito Santo se apresentou diante de Paulo, ele não disse: Paulo, Paulo, por que tu me persegue? Jesus usou o grego para falar o que? Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Aqui a diferença é o modo figurado da linguagem. No hebraico, Paulo era conhecido como Shaul, em homenagem ao rei Saul, que o seu pai colocou, porque o seu pai veio da descendência de Abraão. Saul. No grego, Paulo se chamava Saulo. E no aramaico, a língua de Jesus, que Jesus falava, se chamava Paulo. Deus, ele nunca mudou o nome de Paulo. Era simplesmente um modo da linguagem que ora eles falavam. Pois bem, o único nome o qual o Senhor Jesus mudou foi o nome de Pedro. Vamos ler Pedro, capítulo 1, versículo 22. E levou a Jesus, olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Aí sim, Deus mudou o nome de Simão para Pedro, que quer dizer pedra rochosa, que no português significa Kefas, que quer dizer Cefas. Esse sim, Deus mudou. No Antigo Testamento, Deus mudou o nome de algumas pessoas. Por exemplo, Abrão não se chamava mais Abrão. Deus mudou o nome colocando Abraão, significa pai de grandes multidões, ou pai de multidão, que ele seria uma grande nação. Foi a partir daí que surgiu a religião judaica. Surgiu a partir de Abraão. Colocou o nome de Sarai para Sara. Deus mudando o nome de Sarai para Sara, significa princesa. Mudou o nome de Jacó para Israel. Jacó no hebraico é Jacó, no grego Israel. Mudou o nome de Jonas para João, e assim sucessivamente no Antigo Testamento. Como você conhece Deus aqui no Brasil? Deus. Mas em outros lugares e outras línguas, você vai conhecer Deus como Elohim. Glória a Deus. Isso vai da figura de linguagem de cada país, de cada nação. Por isso, tire as suas dúvidas. Deus,
Às vezes até nós erramos por não conhecer as Escrituras. Eu já errei e preguei, dizendo que Deus foi tão maravilhoso que mudou até o nome de Paulo. Deus nunca mudou o nome de Paulo, como li aqui em Oséias 6,3. Errais por não conhecer as Escrituras. Conheçamos e prossigamos e conhecer ao Senhor Jesus. Se não me falha a memória, está escrito em João 5,39. Examinai as Escrituras, porque delas que de mim testifique. Então, examine as Escrituras. Se alguém está dizendo por aí que Deus mudou o nome de Paulo para Saulo, está totalmente, absolutamente errado. Porque a pessoa continua a mesma pessoa, só muda a figura de linguagem. Se ele ia para falar com o povo hebreu, ele falava na língua hebraica. Se ele ia para o grego, que ele nasceu na Grécia, ele se chamava Saulo. E aqui no aramaico é a língua romana, a língua mais falada da época, quando os romanos dominou toda aquela nação naquela época. Roma dominou o reinado do rei Senaqueribe, dominou também a Grécia e dominou também a Jerusalém. E ali estava Paulo, conhecido no aramaico o nome Paulo. Deus, repito, nunca mudou o nome de Paulo, porque a pessoa é a mesma. A pessoa é a mesma, só muda o nome de acordo com a nação e a linguagem que ele é. Que Deus abençoe. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Obrigado pela sua atenção. Se inscreva no meu canal. Louvado seja o nome do Senhor. Tirou as suas dúvidas? Deus nunca mudou o nome de Paulo. No YouTube, Desperta Cristãos. No Instagram, Antônio Salgado. E no Facebook, Antônio Salgado. Glória a Deus. Que o Senhor vos abençoe e fique em paz. Leia o versículo que ora eu li. Oséias capítulo 6 e o versículo 3. Conheça ao Senhor Jesus, você estudando as Escrituras. Em toda a trajetória da Bíblia, nós temos 31.173 versículos, 1.189 capítulos. Tirou as suas dúvidas? Deus não mudou o nome de Paulo, mudou sim o nome de Pedro. São João 1:42. Eu não estou falando do Apocalipse, quando a Bíblia fala que Deus, nós vamos receber um novo nome, uma pedra, e nessa pedra está escrito um novo nome. Ninguém o conhece, senão aquele que o recebe. Só eu mesmo vou conhecer esse novo nome, conforme diz Apocalipse. Porque tem coisas que na Bíblia, quando ela manda a gente silenciar, nós temos que silenciar, não falar mais nada. E quando a Bíblia fala para a gente se calar, a gente tem que se calar, não falar nada além da Bíblia, porque vai se tornar uma heresia para quem entende e lê a palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Fique em paz em nome de Jesus. Jesus responde, não precisa penitência, sentimos sua presença, escutamos sua voz, quando clamamos o céu.